Missões, 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 missões. Esquerda, direita, vença o inimigo. E eu já senti a presença de Jesus Cristo, Ele está no culto esta noite. Louvado seja Deus. Como a irmã falou, quando Ele chega, até a tristeza, ela é obrigada a saltar de alegria. Louvado seja Deus. Quero deixar aqui aos irmãos, amada Igreja do Senhor, uma breve reflexão. Não quero me tornar aqui cansativo, não quero tomar muito tempo. Livro de João, capítulo de número 4, uma mensagem bastante conhecida no meio dos irmãos, aos irmãos que gostam de ler a Bíblia Sagrada, que conhecem, uma passagem muito conhecida, a qual Deus colocou no meu coração esta noite, e eu quero compartilhar com a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Livro de João, capítulo de número 4, e o versículo também de número 4. Louvado seja Deus. Para mim é motivo de alegria, mais uma vez, receber esta oportunidade para anunciar a preciosa palavra de Deus, a inerrante, infalível palavra do bom mestre. Os irmãos encontraram? Amém? Amém. Livro de João, capítulo de número 4, e o versículo de número 4 vai nos dizer assim a palavra de Deus: e era-lhe necessário passar por Samaria. Os irmãos podem repetir comigo? Vamos ler todo mundo junto. Vamos lá. E era necessário passar por Samaria. Somente este versículo para a nossa breve meditação de fé nesta noite. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela é bem objetiva quando se refere ao quesito missão. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, vamos encontrar o maior missionário de todos os tempos, que na verdade era também o Messias anunciado pelo profeta João Batista. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, vamos encontrar grandes apóstolos, evangelistas, também como o apóstolo Paulo. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, vamos encontrar o profeta João Batista, a qual foi responsabilizado com a incumbência de anunciar o caminho que seria pregado por Jesus Cristo, caminho esse que seria anunciado pelo bom mestre. E quando olhamos para este versículo, ao qual temos lido nesta noite, no livro de João, no capítulo de número 4, vamos encontrar a palavra de Deus falando de uma certa mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu olho para esta passagem bíblica acerca desta mulher, que a Bíblia vai dizer como a mulher samaritana, a Bíblia aqui, ela não menciona o nome desta mulher, mas a Bíblia Sagrada vai mencionar o nome da cidade, que era Sicar, localizada ali naquela região de Samaria. E para os irmãos bem entendedores e conhecedores da Bíblia Sagrada, vamos logo encontrar que o povo de Samaria, eles não se comunicavam com os judeus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando olhamos para esta história, vamos entender aqui que havia uma barreira, porque os discípulos que anunciavam, que andavam com Jesus Cristo, ainda não tinham chegado a Samaria. E o que me chamou a atenção nesta mensagem foi simplesmente o versículo de número 4. Louvado seja Deus. Quando a Bíblia vai dizer: e era-lhes necessário passar em Samaria. A Bíblia aqui está dizendo que há uma necessidade de pregar este evangelho, que há uma necessidade de anunciar esta palavra. Ora, quando olhamos para esta mensagem, vamos entender que o povo samaritano, eles não se comunicavam com o judeu. Aí a história está dizendo que quando Jesus Cristo está com o discípulo, a Bíblia diz que ele estava cansado, ele estava com fome, e a Bíblia vai então está dizendo que os discípulos vão até a cidade para comprar mantimento, e a Bíblia Sagrada vai dizer que ele chega à beira de um poço e se assenta sobre aquele poço. E o interessante é que nós vamos aqui observar que todos os discípulos foram até a cidade para trazer mantimento. E o que eu quero trazer nesta noite, a reflexão para a amada Igreja do Senhor, é que há uma necessidade de pregar este evangelho, que há uma necessidade de anunciar esta palavra. Quando os discípulos vão até a cidade para trazer mantimento, podemos observar
observar, a Bíblia aqui, ela não vai relatar que os discípulos, quando eles retornam, eles não trouxeram ninguém para ouvir a palavra. Eles não trouxeram ninguém da cidade para ouvir Jesus Cristo falar. Eles não evangelizaram ninguém naquela cidade. Eles foram à cidade, naquele lugar tinha muitas pessoas, auxiliar no chá. Tinha muitas pessoas que precisavam ouvir a palavra naquele lugar. Mas a Bíblia diz que eles retornam até Jesus. Aí Jesus Cristo, ele simplesmente se encontra com uma pessoa naquele poço, que era a mulher samaritana. E a única pessoa que Jesus Cristo encontrou, ele evangelizou para ela. Louvado seja Deus. Os irmãos não entenderam. Os discípulos estavam em campo missionário, dentro de uma cidade. Quem sabe alguém precisava ouvir esta palavra, mas eles não anunciaram, eles não pregaram, eles não tiveram a ideia. Vamos então dizer, vamos levar alguém para ouvir Jesus Cristo falar, vamos levar alguém para ouvir ele falar e desta palavra. Aí vamos entender na Bíblia Sagrada que mesmo ele cansado, com sede, com fome, quando ele encontra aquela mulher, a primeira coisa que ele vai fazer é anunciar a sua palavra. A primeira coisa que ele vai fazer é anunciar as boas novas de salvação. Louvado seja Deus. Os discípulos estavam andando com Jesus, mas ainda não tinham entendido o verdadeiro significado, irmão Daniel, do evangelismo. Eles olhavam, andavam com Jesus, viam de perto o que Jesus fazia, mas eles ainda não tinham entendido o verdadeiro objetivo do missionário, que é pregar esta palavra. Aí quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vou encontrar ela dizendo que devemos pregar a tempo e a fora de tempo. Não há empecilhos para pregar esta palavra. Quando olhamos o que estamos acontecendo nos últimos dias, é país contra nação. Louvado seja Deus. Outrora o que está acontecendo, a Rússia atacando a Ucrânia, e as pessoas estão aterrorizadas, as pessoas estão atribuladas, e muitas até dizem, é o fim dos tempos. Não, querido, ainda não é nem o começo, porque a Bíblia diz que quando ouvires guerra, rumores de guerra, pai contra filho, nação contra nação, ainda será o princípio das dores. Elas ainda não começaram. E sabe por que elas ainda não começaram? Porque está esperando você falar de Jesus, porque ele está esperando você anunciar esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas estão morrendo naquele país e não ouviram esta palavra? Quantas pessoas estão morrendo ali, sendo atacadas e não ouviram esta palavra? Os discípulos estavam andando com o maior missionário da terra, mas não trouxeram ninguém para ouvir Jesus Cristo falar, porque eles estavam preocupados com o mantimento. Eles estavam preocupados simplesmente com o cansaço de Jesus, porque eles ainda não tinham entendido que o verdadeiro objetivo do mestre era pregar esta palavra. Aí quando ele se encontra com aquela mulher, ele vai pedir: mulher, dá-lhe de beber. A mulher vai olhar para Jesus, porque se os irmãos aqui compreenderam o texto, ler o texto, capítulo de número 4 por completo, vamos entender que Jesus não disse que era judeu. Ele não disse que era judeu, mas aquela mulher olha para ele e reconheceu que ele era um judeu. E quando ele disse: mulher, dá-me de beber, a resposta que ela dá para Jesus é: tu és um judeu, como ousas falar comigo? Como falas comigo, tu sendo judeu e eu sendo uma mulher samaritana? Não sabes tu que os judeus não se comunicam com os samaritanos? O interessante é que Jesus Cristo vai dizer assim para ela. Ela retrucou Jesus, e olha a palavra que Jesus vai dizer para ela: mulher, se tu soubesse quem é que te pede de beber, tu é que me pediria de beber. Jesus Cristo aqui estava dizendo: eu sou a água viva. Jesus Cristo estava dizendo: eu sou a verdadeira água. Aquela mulher estava buscando uma água que todos os dias ela precisava voltar. Ela bebia, mas tinha sede. E o que me chama a atenção nesta mensagem é que tinha um horário dela ir para o poço. Mas por que tinha um horário dela ir para aquele poço? Porque ela era conhecida como uma adúltera, prostituta. E se as pessoas que iam àquele poço encontrassem aquela mulher, eles iam zombar dela.
Quem sabe eles iam até agredir aquela mulher. Então ela tinha um horário de ir, porque ela estava se escondendo do povo. E quando Jesus Cristo prega para aquela mulher, ela disse: mulher, se tu conhecesses quem é que te pede de beber, tu que me pedirias, e eu te daria água viva. Água que vive, água viva, que vai transformar a tua vida. Jesus Cristo não estava falando da água do poço. E o interessante é que ela não entendeu. Ela disse: mas o poço é fundo e tu não tem vasilhas, como é que tu vai tirar água? Porque ela não tinha entendido o que Jesus Cristo estava se referindo. Ele estava se referindo da verdadeira água da vida. Porque Jesus Cristo é a água viva. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela achou algo diferente em Jesus. Aí Jesus Cristo vai dizer para ela: mulher, vai até a cidade e traz o teu marido para ouvir. Ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Aí aqui é onde Jesus Cristo entra. Sabe aquele quarto da bagunça, aquela dispensa que os irmãos guardam as coisinhas lá, que não quer que ninguém veja, aquela dispensa assim? Hoje Jesus Cristo entrou bem nessa área, no quartinho da bagunça dela. Porque ela não imaginava que aquele homem conhecia. Porque se fosse outra pessoa encontrando aquela mulher no poço, a situação seria diferente naquele poço. Aí ela vai dizer: Senhor, não tenho marido. Aí Jesus vai dizer para ela: tu falastes bem, falastes a verdade, porque tu já tiveras 5 e o que tu tem não é teu. Aí a Bíblia está dizendo aqui na mensagem que ela vai olhar para Jesus, ela vai ver algo diferente, porque a sua palavra era diferente. Ela vai dizer: verdadeiramente eu conheci que tu és profeta. Eu conheci que tu és profeta. Quando Jesus Cristo falou com ela, ela disse: como falas comigo, tu sendo judeu? Ela chamou ele de judeu, mas aqui ela já está chamando ele de profeta. Louvado seja o nome do Senhor. A reflexão que eu quero trazer para a amada igreja do Senhor nesta noite é que nós devemos ser ousados quando se trata de evangelismo. Mas quando se observa para o que está acontecendo nos últimos dias, nós estamos nos sentindo acomodados no conforto dos nossos lares. Estamos acomodados. Nunca vi uma geração que está, na verdade, se prendendo adentro de templos. Porque só se preocupam em evangelizar dentro do templo. Só dão um aleluia aqui, só falam de Jesus aqui dentro, anunciam esta palavra aqui dentro. Aí eu me lembro de uma passagem bíblica de um certo homem eunuco, sentado em seu carro de bois daquela época, e ele estava lendo o livro de Isaías, do profeta Isaías. E ele vai ler aquela passagem bíblica, mas ele não entendia. Mas o Espírito Santo do Senhor já estava bradando no ouvido do discípulo Tiago, se não me falha a memória, Filipe. O Espírito Santo já tinha falado no ouvido dele: vai até aquele lugar, se aproxima dele. E quando o discípulo chega, ele observa que ele estava lendo o livro de Isaías. Aí ele vai fazer a seguinte pergunta: ouça isso aqui. Ele vai perguntar para ele assim: entendes tu o que lê? Ele estava perguntando: tu estás entendendo o que tu está lendo? Aí ele vai dizer assim: como que eu vou entender se não há quem pregue, se não há quem ensine, se não há quem me ajude? Às vezes nós estamos tão preocupados em chegar no horário no culto, em dar glória no culto, e às vezes estamos nos esquecendo do nosso próprio vizinho, do nosso próprio amigo que precisa ouvir esta palavra. Mas eu quero dizer algo para a igreja do Senhor nesta noite. No livro de Ezequiel, no capítulo de número 3, a Bíblia está dizendo que Deus vai requerer de nós o sangue de cada um dos ímpios que morreram por não ouvir esta palavra. Deus vai requerer de nós. É por isso que eu não me envergonho de pregar esta palavra, de anunciar este evangelho. Porque eu lendo a Bíblia Sagrada eu encontrei dizendo que esta palavra ela é poder, que a palavra de Deus ela despede labaredas de fogo do céu. Esta palavra tem o poder de transformar, de regenerar as pessoas, como escreveu João no capítulo de número 3. Esta palavra ela tem o poder, porque é o Espírito Santo do Senhor, a qual
Ezequiel, capítulo de número 3. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos quiserem acompanhar, olha o que vai dizer a Bíblia. Para aqueles que tiveram a chance e a oportunidade de evangelizar, mas não evangelizam. Ezequiel, capítulo de número 3, e o versículo 18. O Senhor requererá de nossas mãos o sangue do ímpio que vier a morrer por nossas indiferenças, sem ter uma única chance de optar pela salvação. Capítulo de número 18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o sangue da tua mão eu o requererei. Aleluia. O irmão pensa que não é obrigação nossa, não é obrigação só do missionário Daniel, não é obrigação só dos obreiros, do pastor, mas é uma obrigação e necessidade da igreja que foi eleita, comprada, remida pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus. Os discípulos tiveram a oportunidade de evangelizar na cidade de Samaria, ou quem sabe trazer alguém para ouvir Jesus Cristo falar, mas não fizeram. E por que eles não fizeram? Porque eles ainda não tinham entendido o real objetivo de Jesus Cristo. Tanto é que vamos encontrar Pedro negando a Jesus por 3 vezes, porque não tinha entendido, ainda não tinha sido revertido do Espírito Santo. E quando olhamos para a Bíblia Sagrada, eu lendo acerca da crucificação, eu encontrei que os discípulos estavam distantes quando ele foi posto sobre a cruz. Sabe que mesmo os discípulos que estavam andando com Jesus estavam afastados, porque estavam com medo. Quem sabe eles até pensaram que poderiam ser colocados também na cruz, porque eles não tinham entendido ainda o objetivo de Jesus Cristo. Mas vamos encontrar também na Bíblia Sagrada que quando do alto eles foram revestidos de poder do Espírito Santo do Senhor, vamos encontrar o mesmo Pedro que negou Jesus por 3 vezes, vamos encontrar ele pregando para a multidão, e a Bíblia dizendo que quase 3.000 pessoas se renderam ao nome de Jesus, porque é a palavra que tem o poder, é a palavra que transforma, é esta palavra que faz, é ela que tem esta autoridade. O mesmo Jesus Cristo disse: eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Esta autoridade nós temos, esta autoridade nós recebemos, porque Jesus Cristo nos deu. Glória a Deus. Verdade. Glória a Jesus. Aleluia. Eu gosto de falar de Jesus, o missionário por excelência. Louvado seja Deus. Aleluia. Interessante. Glória. Observe aqui, por favor. Eu quero abrir parênteses aqui para você observar uma coisa. Os discípulos foram até o campo missionário, a cidade. Tinha muitas pessoas que precisavam ouvir esta palavra, mas não anunciaram. E eles retornam. E quando eles encontram Jesus conversando com aquela mulher, o que era para eles fazer? Se aproximar e ouvir. Mas a Bíblia está dizendo que eles olharam e retrucaram, dizendo que Jesus está falando com a mulher samaritana. Agora não dizendo para ele que esse povo não se comunica. Mas sabe o que Jesus está nos ensinando aqui nesta palavra? É porque ele veio para quebrar culturas, ele veio para quebrar preconceitos. Eu já tenho visto muitas pessoas às vezes que se diz evangélico, mas não tem coragem de anunciar esta palavra para o feiticeiro, o macumbeiro. Não tem coragem de anunciar esta palavra para o alcoólatra, um viciado, porque estamos presos a uma era templocêntrica. Estamos preocupados com o templo, mas não estamos preocupados com quem está morrendo lá fora. E quando o vocal aqui cantava esse hino, algo me chamou a atenção. O hino que o vocal aqui cantou me chamava, mexia aqui com a minha mente. Você sabe o valor de uma alma? O valor de uma alma custou muito caro. E o interessante é que o hino vai dizer que nem a prata e nem o ouro do mundo inteiro não pode comprar uma alma. Sabe por quê?
porque ela foi comprada na cruz do Calvário, ela foi comprada por um alto preço, o seu sangue foi derramado, o seu lado foi perfurado, a sua carne foi cortada, louvado seja Deus, na sua cabeça foi posta uma coroa de espinhos pontiagudos, estes espinhos curavam a sua cabeça. A história diz que o chicote que eles batiam em Jesus, eles tinham uma espécie de ossos na ponta, ou esferas de ferro, e cada vez que esse chicote batia nas costas de Jesus, eles perfuravam o tecido, eles perfuravam a sua carne, rasgavam a sua carne, mas ele não desistiu. Jesus Cristo continuou a sua jornada, porque ele sabia que se ele não chegasse na cruz, nós não estaríamos aqui esta noite. Quando Jesus Cristo está no jardim, prestes a ser entregue para os soldados, Santo é o teu nome, Jesus. eu fui pesquisar acerca da crucificação, Aleluia. que é como o irmão Daniel. Aleluia. E aquilo que aconteceu com Jesus no jardim, Aleluia. segundo os estudiosos, eles vão chamar de uma palavra assim, não sei se os irmãos conhecem, eu vou explicar, chamada de vitupério. Naquela época, alguém que era posto sobre uma cruz era uma vergonha maior do mundo para os pais. Era uma vergonha para o pai ter um filho sendo posto em uma cruz. Quando Jesus Cristo está no jardim, ele sabia que seria entregue aos soldados. E a Bíblia está dizendo que ele se preocupou, se atribulou. E tanto é que Jesus Cristo vai dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Quem sabe as pessoas iriam olhar para ele e dizer: vai envergonhar José, vai envergonhar Maria, foi veneno, e vai envergonhar Deus, a qual ele disse que é filho. Aí ele chamava de vitupério, era uma vergonha. Mas ele também estava preocupado com o que ele ia enfrentar para chegar até a cruz. Porque se nós olharmos para o livro de Isaías, quando ele vai anteceder uma breve biografia da vida de Jesus, ele estava dizendo que ele seria levado como cativo, como um cordeiro mudo que de nada reclamou. E quando Jesus Cristo ele cai no caminho, interessante que quando ele cai, ele está cansado porque ele passou a madrugada, está cansado, com fome, com sede. Quando ele cai no caminho, Deus envia um irmão lá de Cirene, Sirineu, e o ajuda a levantar e ajuda a carregar a cruz. Às vezes a gente olha para o missionário e diz assim: é responsabilidade do dirigente da igreja, é responsabilidade dele pregar esta palavra, é responsabilidade dele anunciar este evangelho. Aí nós nos esquecemos que Jesus Cristo mandou nós anunciarmos esta palavra. Ele não classificou a responsabilidade nossa de anunciar esta palavra. A única pessoa que Jesus Cristo encontra naquele poço foi aquela mulher, mas ele falou de Jesus para ela, porque ele era o próprio Cristo, Messias encarnado, 100% Deus, mas 100% homem. E quando ele anuncia as boas novas de salvação, interessante é que aquela mulher não era discípula, não andava com Jesus, não viu os milagres, não viu os prodígios, mas quando Jesus Cristo anuncia as boas novas de salvação, quando ele revela a vida dela, a Bíblia diz que ela foi até a cidade e ela gritou na cidade dizendo: vinde ver, vinde conhecer e ouvir o homem que eu conheci, verdadeiramente ele é profeta e homem de Deus, porque ele falou aquilo que só eu sabia. Ele não conhecia a minha vida, ele falou. Aí agora aqui a mulher samaritana no poço de mulher adúltera, ela passa a ser missionária. Quem sabe as pessoas olham para você e dizem: não sabe evangelizar, não tem uma voz bonita para cantar, para pregar. Aí a gente se prende a isso, porque o inimigo coloca isso na nossa mente. Aí Jesus Cristo está dizendo: ide e pregai a minha palavra para todas as nações, e todo aquele que crê for batizado será salvo, porém aquele que não crer naquele dia vai ser julgado. Louvado seja Deus. Glória a Deus. A mulher samaritana. E quando Jesus Cristo disse: se eu te der de beber, tu nunca mais terás sede, tu nunca mais vai voltar para este poço.
ela vai dizer: Senhor, como dá-me desta água. Glória a Deus. Quando ela entendeu que Jesus Cristo estava falando da água viva, que era o próprio Cristo, o Messias, ela retorna à cidade. O interessante é que ela esquece o cântaro dela, porque é ali que ela ia colocar a água. Sabe o que eu entendo aqui? É que ela não ia mais precisar daquele cântaro naquele momento, porque a alma dela foi abastecida, foi saciada com a água viva que era Jesus Cristo de Nazaré. Ela já não se preocupa mais, ela deixa o cântaro e vai até a cidade, porque ela achou algo interessante. Este homem não me julgou, este homem não me atacou, mas ele falou de algo que estava no meu coração, que só ela sabia: a angústia, a amargura, era desprezada, era caluniada por muitos. Tanto é que ela tinha um horário de ir ao poço, e quando ela conhece Jesus, ele não vai julgá-la, ele não vai condená-la, pelo contrário, ele vai anunciar as boas novas de salvação. Ela deixa o cântaro porque ela não precisava mais. O alimento espiritual que ela estava precisando, Jesus Cristo preencheu com a palavra. Louvado seja Deus. É por isso que a Bíblia diz: santifica na palavra, santifica na palavra, porque esta palavra, ela é poder para a vida toda. Louvado seja o nome do Senhor. Santifica na palavra, a tua palavra é a verdade. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O mundo está carente de ouvir esta palavra. Tem muitas pessoas que estão até deixando este caminho. Quem sabe, por algum motivo, desiste de acompanhar Jesus, de seguir Jesus, e se distancia da presença de Jesus. Aí eu encontrei na Bíblia Sagrada dizendo que para aquelas pessoas que se afastaram do caminho do Senhor, para aquelas pessoas que ouviram a palavra, mas se distanciaram dela, o rigor no dia do juízo final, no tribunal de Cristo, será bem maior para aqueles que nunca ouviram. Porque você conheceu a palavra e se distanciou dela. Você conheceu o Evangelho e se distanciou dela. Você abriu mão do sacrifício que Jesus fez na cruz. Você abriu mão do que Jesus Cristo nos entregou, quando Ele revestiu o seu povo de poder, quando o Espírito Santo invadiu aquela casa como um vento impetuoso, invadiu a todos e todos falavam em novas línguas. O poder e a autoridade que Deus entregou para os discípulos. Louvado seja Deus, que quando eles pregavam, as pessoas paravam para ouvir. Quando eles anunciavam o nome de Jesus Cristo, chamava a atenção das pessoas. Os paralíticos se dirigiam a eles e eram curados pelo poder desta palavra. Quando você se distancia desta palavra, você está abrindo mão do sacrifício de Jesus. Quando você se distancia desta palavra, você está dizendo que não quer mais ter a presença de Jesus. Missões, 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 missões. Esquerda, direita, vença o inimigo. Esquerda, direita, faça evangelismo. Esquerda, direita, pregue as nações. Esquerda, direita, vamos fazer missões. O fogo, a água, o vento,